Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao projeto da Bioquímica Mesa. Vamos começar mais uma aula aqui no nosso canal. Antes de mais nada, aqui estão as nossas redes sociais. Nosso Instagram da Bioquímica Mesa, temos também o canal do YouTube da Bioquímica Mesa. Então, por favor, vocês podem curtir, compartilhar, deixar seu recado, comentário, pergunta, que com certeza a gente vai responder todas com maior satisfação. Vamos então à nossa aula de hoje. O nosso tema principal da aula de hoje é sobre metabolismo oxidativo dos lipídios. Então, o que a gente precisa entender aqui, Da bioquímica até a mesa. Então, da bioquímica, a parte básica, conceitos básicos aqui, desde o momento da degradação do lipídio, lá no tecido adiposo, através da lipólise, e aí ele vai chegar na corrente sanguínea, uma vez na corrente sanguínea tem acesso aos tecidos. E a gente tem que entender aqui nessa aula como que esse lipídio que está chegando no tecido, ele pode ser oxidado, metabolizado, degradado naquelas células que têm mitocôndria. Então, esse vai ser o principal foco aqui da nossa aula. Aula número 4. Bom, então o objetivo principal da aula é exatamente esse. Apresentar e discutir como se dá a síntese de energia na forma de ATP através da oxidação completa dos ácidos graxos. Bom, toda aula eu trago uma referência bibliográfica. Como a gente vai abordar bastante lipídio, eu estou trazendo essa excelente referência. Esse é um livro-texto de um pesquisador aqui do Brasil, nacional, lá de São Paulo, Entendendo a Gordura, os Ácidos Graxos, do Rui Cury. Então fiquem à vontade para comprar, para ler, tirar suas dúvidas, que é um livro de excelência quando você fala em metabolismo de lipídio. São basicamente aí quase 600 páginas, mais ou menos, só falando sobre lipídio nas suas diversas vertentes. Então, é uma obra muito boa, seja para aluno, seja para profissional da saúde, ou até mesmo para o leigo que quer se aprofundar um pouco no tema metabolismo de lipídio. Bom, eu sei que você também já está atento, já está esperto, já está curtindo o nosso canal, já está nos acompanhando, mas é sempre bom lembrar, para você que perdeu as aulas anteriores, passa lá na playlist. Você vai ver a aula número 1, que cursava sobre bioenergética, os conceitos iniciais da bioenergética, para você entender como que se dá a síntese de energia, quais são os substratos energéticos, quando que o nosso organismo começa a metabolizá-lo, quais tecidos fazem isso. Então você já vai ter um panorama macro inicial sobre o que seria bioenergética. Na sequência você tem a aula 2, que cursa sobre a creatina e a glicólise fermentativa. Didaticamente são as duas vias metabólicas iniciais que normalmente se discute para a geração de energia para a síntese de ATP. Creatina e glicólise fermentativa. Então passa lá que você vai acessar essa aula e pode vê-la quantas vezes quiser. Tire suas dúvidas, coloque seus comentários. Na aula de número 3 foi o metabolismo oxidativo de carboidrato. Também uma aula bastante interessante, com bastante conteúdo, sempre tentando aliar a bioquímica básica com a prática clínica. Então passa lá, curta, comente. E hoje a nossa aula 4 dessa playlist, a gente vai falar sobre o metabolismo de lipídio. Então vamos lá. Aqui é só um resumão bem rápido do que aconteceu nas aulas anteriores. Até mais especificamente na aula de número 3, que falava sobre metabolismo de carboidrato. Então, para você que não viu, você pode recordar aqui rapidamente. O que a gente está observando nesse slide? Essa aqui, por exemplo, pode ser um músculo esquelético, um miócito, poderia ser uma outra célula qualquer também, em princípio, que tem uma mitocôndria. Então, aqui está representando a respiração celular. Você pode ver a glicose aqui entrando na célula através do GLUT4, então por isso que tem que ser um músculo esquelético ou no máximo um tecido adiposo, porque são tecidos e células que têm realmente o GLUT4 da membrana, que é um transportador de glicose. Essa glicose entra no meio intracelular, ela é totalmente degradada na via glicolítica, que são 10 reações enzimáticas sequenciais todas no citosol, que é dividida em 2 etapas. A primeira etapa consome-se energia, não está representada ali, mas a segunda etapa você produz energia
E a glicólise fermentativa ou anaeróbia lática, porque tem como produto final lactato, tem um saldo líquido de 2 moléculas de ATP. Aqui um detalhezinho, que é o glicogênio sendo degradado, glicogenólise. Aqui não está representando a creatina fosfato, mas você vai poder observar nas aulas anteriores na sua plenitude. Inclusive, na aula sobre o metabolismo de carboidrato, a gente fala muito dessa via glicolítica aqui, como que ela é regulada. Bom, aqui na sequência você está vendo agora a mitocôndria, a membrana mitocondrial externa sendo representada, o espaço entre as membranas e a membrana mitocondrial interna. Além disso, na membrana mitocondrial interna, você está observando aqui a cadeia de transporte de elétron, os seus complexos aqui e a síntese de energia pela ATP sintase, complexo 5. Tá? Tudo isso foi muito bem fundamentado, comentado, falado na aula de número 3, metabolismo oxidativo de carboidrato. Passa lá, relembre, dê uma conferida. Vocês podem observar que o piruvato pode ser convertido em lactato na glicólise fermentativa ou anaeróbia lática, ou se for pelo metabolismo oxidativo, esse piruvato entra na matriz mitocondrial através da membrana mitocondrial externa e interna, e esse piruvato é convertido através da enzima piruvato desidrogenase em acetilcoenzima A, que na sequência é condensado com oxalacetato, entra no ciclo de Krebs na forma de citrato, e aí vai gerar todo o NAD, o FAD, molécula de ATP necessária, né, para a viabilidade da célula. Isso tudo muito bem explorado na aula anterior. Então vou passar aqui rápido, né, é só uma revisão rapidinha, para a gente poder avançar no tema de interesse dessa aula. Agora sim, você está vendo aqui em cima na sua esquerda, está representado o tecido adiposo, o adipócito, que em momento oportuno pode ter a sua taxa de lipólise mais acelerada ou menos acelerada. Lipólise, gente, nada mais é do que a degradação do triacilglicerol, que é aquela estrutura, aquela molécula que contém o adipócito. Na realidade, o adipócito, né, oriundo lá do tecido adiposo branco, ele contém no meio intracelular dele, do adipócito, cerca de até 90% de triacilglicerol. Realmente é muito triacilglicerol dentro do adipócito, como estoque de energia. A lipólise, que pode ser estimulada, por exemplo, pela adrenalina durante um exercício físico, pode ser estimulada ali no jejum, você vai ter, por exemplo, um glucagon estimulando, o próprio GH pode estimular, cortisol, seriam os principais. Claro, o hormônio da tireoide, T3, T4, de forma permissiva, também acaba contribuindo no metabolismo ali do lipídio, lá no tecido adiposo. Então a lipólise é o nome, né, do processo que degrada triacilglicerol nos seus constituintes básicos, gente, que é o glicerol e o ácido graxo livre. O glicerol, ele pode, por exemplo, nesse momento metabólico, né, ser canalizado lá para o fígado para formar glicose, através do que a gente chama da gliconeogênese. Essa é uma outra aula, vamos esquecer a gliconeogênese nesse momento, mas só para vocês terem noção para onde o glicerol pode ir. Inclusive essa lipólise ali no tecido adiposo, que está liberando ácido graxo livre, eventualmente e com alguma frequência, eu digo para vocês, esse ácido graxo livre ali próprio no tecido adiposo é reesterificado novamente com glicerol, formando triacilglicerol novamente. Então, esse é um processo que pode acontecer. Você tem a lipólise, que degrada o triacilglicerol em glicerol e ácido graxo livre, mas ali próprio no tecido adiposo, esse ácido graxo livre é reesterificado ao glicerol, formando triacilglicerol novamente. Mas que não vai ser muito o caso aqui nessa aula, porque o nosso ácido graxo livre vai seguir caminho para ser totalmente oxidado, nesse caso específico aqui no músculo esquelético, correto? Então a lipólise a gente já viu que pode ser estimulada pela adrenalina, pelo GH, pelo glucagon, cortisol e hormônios, né, que envolvem a questão da tireoide, os hormônios tireoidianos. A insulina com certeza dá uma limitada, uma inibição na lipólise ali. Pois bem, majoritariamente o ácido graxo que está contido no triacilglicerol é o ácido graxo de cadeia par, ele é o 16,0, é o palmitato, e ele é um ácido graxo considerado de cadeia longa. Uma gordura como o ácido graxo, ele não tem muita afinidade com água. E você sabe que o sangue, o fluxo sanguíneo, majoritariamente, a constituição dele é água. 85% do sangue é água. Então, como que a gente conseguiria transportar um ácido graxo de cadeia longa, que não tem afinidade com água, no meio, né, onde predominantemente é um fluido de água, literalmente. O sangue é um fluido, mas majoritariamente na sua constituição é água.
Então o organismo, né, dentro da evolução, desenvolveu da seguinte forma: existe uma proteína plasmática, a albumina. A albumina consegue carregar diversas moléculas, diversas estruturas no fluxo sanguíneo, incluindo o ácido graxo de cadeia longa. E esse ácido graxo de cadeia longa, quando associado à albumina, que foi lá no tecido adiposo ligar com ele, ela consegue aumentar então a solubilidade desse ácido graxo livre, que não está mais livre, agora está associado à albumina, no meio aquoso. Então a albumina seria mais ou menos um transportador entre o tecido adiposo e os outros tecidos, quando a gente se refere ao ácido graxo de cadeia longa, correto? Então o que vai acontecer? Esse ácido graxo de cadeia longa associado à albumina vai ser transportado pelo fluxo sanguíneo, vai chegar no interstício e depois ali no músculo esquelético em questão aqui, como está representado nesse slide do PowerPoint. Bom, o ácido graxo de cadeia longa vai ser transportado para o meio intracelular. Acredita-se que possa ter sim difusão facilitada, já que a membrana plasmática, né, no caso ali até o sarcolema do músculo esquelético, é uma bicamada lipídica, tem muito lipídio, e esse ácido graxo de cadeia longa ele tem afinidade com lipídio por motivos óbvios. Então ele pode inclusive ser captado por difusão facilitada, né? Tem um processo chamado flip-flop. Mas provavelmente, vem sendo descrito cada vez mais na literatura, existem proteínas também de membrana, né, que tem alguns nomes, está sendo representada ali pelo FAT, né, de transportador de ácido graxo, que aumentam muito a velocidade desse transporte, tá? Não só dependendo a questão da difusão facilitada. Então vocês podem observar que o ácido graxo palmitato, no caso, está sendo captado, né, por essa proteína transportadora localizada na membrana plasmática e está acessando o meio intracelular. Vamos ver o que acontece então na sequência, né? Tudo bem, aqui antes disso, né, é uma figura do livro-texto do Leninger, mostrando aqui de forma ampliada, olha só, o seu adipócito, tá vendo? Adipócito branco, existe o tecido adiposo marrom e até bege, isso é uma outra história, para um outro momento, para uma outra aula, mas o tecido adiposo branco está representado aqui, ó, o triacilglicerol, glicerol em azul com 3 ácidos graxos livres em amarelo representados. E aí você tem um estímulo hormonal, que nesse caso específico, como a sinalização está sendo por AMP cíclico, eu já entendi que, por exemplo, o glucagon pode estar atuando. Aqui não é o cortisol, também não é o GH. Né? No máximo ali um glucagon ou uma adrenalina. E aí você está tendo o processo de lipólise, como eu havia citado. Existem enzimas específicas para isso. Ó. Olha aqui a lipase, tá vendo? Uma lipase que vem degradando o seu triacilglicerol. Esses mecanismos, hoje, gente, são muito mais bem descritos. Não vou entrar aqui no detalhe, mas existem proteínas ali que englobam esse triacilglicerol, essa grande gotícula de triacilglicerol, que representa até 90% do conteúdo, né, dessa célula, desse adipócito, como eu já havia comentado. Por exemplo, as perilipinas são proteínas que estão ali ancoradas, né, nessa grande gotícula do triacilglicerol, e todo esse estímulo hormonal, essa sinalização hormonal, consegue afastar de certa forma essas perilipinas para que a própria enzima lipase tenha acesso ao triacilglicerol e consiga degradá-lo. E degrada, liberando esses ácidos graxos livres e o glicerol. Bom, o glicerol eu já comentei com vocês, ele pode normalmente seguir para o fígado para formar glicose, processo de gliconeogênese, ou pode eventualmente se reesterificar novamente com esse ácido graxo livre, formando triacilglicerol na sequência, tá? Seria até considerado um ciclo fútil, você está degradando e sintetizando ao mesmo momento. Bom, esse ácido graxo livre aqui, ele cai na corrente sanguínea e o azul está sendo representado da albumina. Está aqui, é essa albumina aqui, ó, essa proteína plasmática que está se associando, se ligando, né, a esse ácido graxo livre de cadeia longa, 16,0, que é o palmitato, transportando para os diferentes tecidos, e aqui está sendo captado, então, no caso, pelo músculo esquelético, por uma proteína transportadora, que está representado aqui, que é a FAT. Ok? Vamos, então, passar o slide para dar continuidade aqui à nossa aula. Então, olha aqui na literatura, por exemplo, essa FAT aqui, ó. Você tem essa FAT-CD36, tem a FABP-PM. BP é Binding Protein, está se ligando à proteína, tá? Então, FA é Fatty Acid, né? Ácido graxo que está se ligando à proteína, tá? E PM é de membrana plasmática, tá? Esse FAT-CD36 também é bem conhecido, que realmente aumenta a captação de ácido graxo. E essa outra proteína aqui também vem sendo descrita, FATP, é um transportador de ácido graxo, tá? Então você está vendo aqui, ó, transportadores
tanto nos músculos considerados branco e os músculos considerados vermelhos. Aquela fibra, né, tipo 1 e tipo 2, a fibra tipo 1 que tem mais capilarização, que tem mais mitocôndria, seria com uma característica maior daquele atleta de maratona. E a fibra tipo 2, que já não tem tanta mitocôndria assim, não tem tanta capilarização, mas está cheio de glicogênio muscular, embora também a fibra 1 também tenha bastante conteúdo de glicogênio muscular, mas a fibra 2 é aquele cara de explosão, corredor de 100 metros, 400 metros, 800 metros, tem muito mais creatina fosfato lá dentro, e elas têm uma proporção também diferente de proteínas de membrana para captar essa gordura. Com certeza a fibra tipo 1 tem mais dessas proteínas, tá? Captando mais gordura do meio extracelular. O curioso é que algumas dessas proteínas vêm sendo descritas que, similarmente ao GLUT4, elas também estão internalizadas no meio intracelular, podendo ser deslocadas para a membrana no momento propício da contração muscular. Então isso também é bem interessante. Existem proteínas de membrana que captam essa gordura do meio extracelular, que são proteínas integrais de membrana, ficam lá direto captando essa gordura, similar ao GLUT1, mas tem outras, similar ao GLUT4, que ficam em vesículas intracelulares, que se deslocam a todo momento, dependendo do estímulo, para captar mais gordura que está chegando. Bem legal. Bom, vamos lá? Vamos prosseguir. Bom, uma vez que o ácido graxo chegou no meio intracelular, está sendo representado ali, como vocês podem ver, e aqui nessa aula ele vai ser totalmente metabolizado na mitocôndria. O primeiro passo, gente, o primeiro passo para a sua metabolização é através desta enzima aqui, ó. Acilcoenzima A, acil é do ácido graxo, tá? Coenzima A sintetase. O que é essa enzima, que é a ACS, que fica localizada na membrana mitocondrial externa, o que ela faz? Acilcoenzima A sintetase. Então ela vai sintetizar o acil, que é o ácido graxo, associado a uma coenzima A, que está aqui representado, acilcoenzima A. Então a gente está ativando esse ácido graxo inicialmente. Isso tem um custo metabólico de 2 moléculas de ATP. Na verdade, é uma molécula de ATP que está sendo degradada em uma molécula de AMP e 2 fosfatos inorgânicos. O pirofosfato, né? Mas que vai ser dissociado na sequência em 2 fosfatos inorgânicos. Então, custo metabólico são 2 moléculas de ATP para você ativar inicialmente o ácido graxo que chegou no nosso meio intracelular, no caso ali no citosol ainda, tá? Então, o que essa enzima vai fazer? Vai pegar o ácido graxo, que está aqui representado, vai hidrolisar uma molécula de ATP em uma molécula de AMP e o pirofosfato, que depois será dissociado em 2 fosfatos inorgânicos, como eu comentei, e vai ligar uma coenzima A. Olha aqui a coenzima A, tá vendo? Olha a coenzima aqui no modelo também entrando. Então, coenzima A mais ácido graxo é acil, que é ácido graxo, ligado à coenzima A. Beleza, esse é o papel da acilcoenzima A sintetase, uma enzima localizada na membrana mitocondrial externa. Ok? Qualquer dúvida, para o vídeo, dá uma volta e veja de novo. Vamos prosseguindo. Então, o que vai acontecer agora, né, após essa etapa da síntese da coenzima A, da acilcoenzima A? Bom, então o que vai acontecer depois dessa etapa da síntese da acilcoenzima A? Agora entra a famosa enzima carnitina palmitoiltransferase 1. Carnitina palmitoiltransferase 1, ou CPT1 aqui, também localizada ali na membrana mitocondrial externa, correto? Vai pegar o acilcoenzima A, que foi acabado de gerar, né? Acabamos de produzir o acil-4, ela vai pegar o acilcoenzima A, e olha o nome dela, gente, é carnitina palmitoiltransferase. Por que palmitoil? Porque a preferência é pelo palmitato, né? Claro que pode chegar um ácido graxo ali de uma cadeia até menor, e podem ter outras enzimas mais específicas para fazer isso. Mas sendo palmitato é a carnitina palmitoiltransferase. Alguns livros até colocam carnitina aciltransferase para englobar qualquer ácido graxo que chegue lá. Mas sendo palmitoiltransferase, ela tem maior afinidade pelo palmitato. Então o que ela vai fazer? Ela vai transferir a famosa carnitina, para o ácido graxo. Então vai ficar o acil, que é o ácido graxo, mais a carnitina. Acil mais carnitina é acilcarnitina. E a coenzima A, Thiago, que estava ligada inicialmente ao acil-4, essa é liberada. É liberada para quê? Para servir como substrato novamente para a enzima inicial, que é a acilcoenzima A sintetase. Então você fica aí com feedback tranquilo, tá? A acilcoenzima A sintetase consome coenzima A
que liga com ácido graxo formando acil-CoA, e a carnitina palmitoiltransferase, ou CPT1, libera essa coenzima A novamente. Tá? Como? Associando a gordura, o acil-CoA, com a carnitina, formando a acilcarnitina. Tranquilo? Não tem mistério nenhum aí. Tá? Aqui está a carnitina, gente, para quem não conhece, tá? Ela é uma amina quaternária, porque ela tem um nitrogênio na sua estrutura associado a 4 carbonos. Então ela é uma amina quaternária. Ela não é um aminoácido, ela não é uma proteína, ela não é um di, um tripeptídeo, não é nada disso. Ela é uma amina quaternária, beleza? Essa é a carnitina, que é muito utilizada para suplementação por vezes, né, na nutrição esportiva, tentando maximizar o emagrecimento ou a queima da gordura. Isso a gente já tem muita evidência que em sujeitos normais, né, da academia, não estou falando de patologia, não estou falando de hospital, mas em sujeitos normais você não aumenta a performance, você também não consegue melhorar essa queima da gordura e emagrecer mais. Tá? Isso realmente a literatura já é vasta, mostrando que isso não vai acontecer. Teve um artigo isolado que suplementou carnitina durante dias, meses, e mostrou que a carnitina, após a suplementação da carnitina, junto com o carboidrato, que dava pico de insulina, conseguia aumentar as concentrações intracelulares de carnitina no músculo esquelético. E isso, de alguma forma, conseguia modular esse metabolismo de gordura e carboidrato dentro do músculo, favorecendo um pouco o metabolismo do lipídio. Mas ele não demonstrou emagrecimento e nem nada disso. E, novamente, era uma suplementação de meses, junto com bastante maltodextrina, né, para poder aumentar aí os estoques endógenos de carnitina. Porque o que tem na literatura, que por mais que você suplemente carnitina, os estoques intracelulares não aumentam. A carnitina suplementada vai para a urina, em sujeitos normais, sem nenhuma patologia. Vai para a urina. Então você está jogando o dinheiro fora. A produção endógena de carnitina, porque a gente produz, já dá conta para manter a concentração intracelular lá no miócito, lá no músculo esquelético, já bastante favorável, não necessitando então da suplementação da carnitina. Mas você vê como que é a indústria, né? Ela vê a bioquímica básica, vê que tem uma lógica, um raciocínio lógico, linear, né? Se aumentar a carnitina ali, então vou queimar mais gordura e vou emagrecer. Só que isso é um pulo muito grande, né? Não é bem assim que funciona. Você tem que ter os ensaios clínicos randomizados com humano, tá? De preferência até vários trabalhos concordantes entre si, com metodologia parecida, com revisão sistemática e até com consenso. Isso não tem para a suplementação da carnitina. Bom, mas vamos continuar. Aqui no espaço intermembrana você tem a carnitina, né, que está formando então a acilcarnitina pela CPT1. Só que essa gordura tem que chegar na matriz mitocondrial, é porque é lá que a gente queima a gordura, né? É lá da matriz mitocondrial, é lá no ciclo de Krebs, é lá na beta-oxidação. Então essa gordura inicialmente que chegou, que estava lá no citosol, ela tem que chegar lá na matriz mitocondrial. Mas infelizmente não tem nenhum transportador para ácido graxo, principalmente para esse ácido graxo aqui ativado, ó, acilcoenzima A. Não existe nenhuma proteína de membrana na membrana mitocondrial externa, e mais especificamente na membrana mitocondrial interna, que é muito seletiva, não deixa as moléculas entrarem ou saírem de forma intercambiável, né, entre a matriz mitocondrial e o espaço intermembrana, é muito seletiva e não existe nenhum transportador descrito para acilcoenzima A. Então, de alguma forma, a gente tem que esconder esse acilcoenzima A e a gente esconde na forma da acilcarnitina para poder, então, transportar essa acilcarnitina para a matriz mitocondrial. É assim que o corpo, o organismo, né, dentro da evolução, resolveu esse problema. Então, a acilcoenzima A, de certa forma, é escondida na forma de acilcarnitina, e aí sim, existe um transportador na membrana mitocondrial interna para a acilcarnitina, que transporta a acilcarnitina, então, e essa acilcarnitina chega na matriz mitocondrial. Uma vez na matriz mitocondrial, essa acilcarnitina vai achar essa outra enzima, que é análoga à carnitina palmitoiltransferase 1. É a CPT2, carnitina palmitoiltransferase 2. E ela faz realmente a reação reversa. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a acilcarnitina mais a coenzima A, olha lá como que é a reação reversa, ó. Vai pegar a acilcarnitina mais a coenzima A, olha lá, vai pegar a acilcarnitina mais a coenzima A e vai juntar os dois. Quando eu junto, o que eu faço? A coenzima A desloca a carnitina e a carnitina sai fora da estrutura ali da gordura, do grupamento acil. Então a coenzima A entra no acil, formando acil-CoA.
e a carnitina é deslocada ficando livre. E essa carnitina livre, na matriz mitocondrial, ela é capaz de passar pelo mesmo transportador que transportou a acilcarnitina, transporta a carnitina do espaço da matriz mitocondrial, para o espaço intermembranoso. E aí você vê que fica um ciclo bem bonitinho, bem fechado. A acilcarnitina entra na matriz mitocondrial, forma-se a acilcoenzima A partir da coenzima A na presença da enzima CPT2. Deslocamos a carnitina que fica livre na matriz mitocondrial, que ganha novamente o espaço intermembranoso. Então, observe aqui, no citosol temos a acil-CoA, que tinha que chegar na matriz mitocondrial. E chegou. Olha ali lá. Acilcoenzima A. E chegou. Só que não é a mesma coenzima A. Essa coenzima A é do citosol. E essa coenzima A é do citosol, que fica aqui. E essa coenzima A aqui é da matriz mitocondrial. Assume-se que não tem interação, ou se tem pouca interação, pouca conversa entre o pool de coenzima A da matriz mitocondrial e o pool de coenzima A livre, ali no citosol. São moléculas que não conversam, cada um no seu compartimento. Bom, então resolvemos o problema. Conseguimos transportar o acilcoenzima A produzido no citosol, escondido na forma de carnitina, até a matriz mitocondrial. Uma vez na matriz mitocondrial, essa acilcarnitina volta a ser acil-CoA. Entendemos isso perfeito. E o acil-CoA agora vai pegar outro destino, vai seguir o seu destino metabólico, melhor dizendo. Vai entrar na beta-oxidação. Beta-oxidação, gente, nada mais é do que são quatro enzimas sequenciais, mas que formam um ciclo, tá? E a cada ciclo dessa beta-oxidação, o que é produzido? Uma molécula de NADH e uma molécula de FADH2. Você já sabe que o NADH vai gerar energia a partir do complexo 1 e o FADH2 também vai gerar energia, podendo transportar os seus elétrons para a cadeia de transporte de elétron. Não necessariamente aqui no complexo 2, tá? Complexo 2 é a reação enzimática lá do ciclo de Krebs. Succinato formando fumarato. Succinato formando fumarato, eu produzo o FADH2, que já faz parte do complexo 2. Esse FADH2 aqui, ele vai doar para a coenzima Q. Coenzima Q, que é aquela estrutura lipofílica que transporta os elétrons do complexo 1 para o complexo 3 e do complexo 2 para o complexo 3, que fica lá na membrana mitocondrial interna. Ela já foi falada muito na aula passada, na aula 3. Dá um pulo lá e vê de novo sobre o metabolismo oxidativo dos carboidratos. Pois bem, esse acil-CoA tem quantos carbonos mesmo na estrutura? Ele é o palmitato, tem 16 carbonos na estrutura. E a cada volta aqui na beta-oxidação, que é um ciclo, eu falei para vocês, libera um NADH e libera um FADH2 que vai gerar energia através da fosforilação oxidativa, através da cadeia de transporte de elétron. Ok, mas cada beta-oxidação, cada ciclo da beta-oxidação libera uma molécula de acetilcoenzima A. Vocês já sabem também das outras aulas que a molécula de acetilcoenzima A ela é aquela molécula universal. Ela pode, por exemplo, estar vindo oriunda do carboidrato. Olha aqui o piruvato sendo degradado pela enzima piruvato desidrogenase formando acetil-CoA. E tem alguns aminoácidos que também formam diretamente o acetil-CoA. Então, o acetil-CoA é uma molécula universal e tem 2 carbonos na estrutura. E o palmitato tem 16 carbonos na estrutura. Então, quando o palmitato for totalmente degradado na beta-oxidação, ele vai formar 8 moléculas de acetil-CoA. 8 moléculas de acetil-CoA que vão poder entrar no ciclo de Krebs para gerar energia também. E por volta do ciclo de Krebs, a gente sabe também da aula passada que a gente produz uma molécula de ATP, 3 moléculas de NADH e uma molécula de FADH2. Além, é claro, da molécula de CO2. 2 moléculas de CO2 por volta, degradando totalmente essa molécula do acetil-CoA. Então, olha o potencial de energia aí do palmitato. Muita energia sendo produzida. A gente já vai chegar nessas contas aí. Bom, só um detalhezinho aqui. Tem algumas situações que você pode pensar na suplementação da carnitina, né? Então, vale, quem tiver um paciente nessas condições, ir na literatura, buscar um pouquinho mais, porque é possível, nas condições, por exemplo, de uma hemodiálise, onde o paciente pode estar perdendo carnitina durante o processo da hemodiálise, você está suplementando, tá? Esclerose múltipla, uma outra condição que vem sendo descrita na literatura, que a carnitina possa funcionar. Não é para, de repente, melhorar a performance, mas para melhorar ali o metabolismo do lipídio, dar uma melhor qualidade de vida, tá? Você está vendo aqui, por exemplo,
complicações hepáticas, encefalopatia, né? Encefalopatia por complicação hepática, né? Hiperamonemia, tá? Então degradando ali de repente muita proteína, liberando muito amônia, porque o metabolismo de lipídio não está funcionando muito bem. Então de repente uma carnitina poderia ser satisfatória. Então tem que ir na literatura procurar saber até qual o protocolo, quantidade, né, de carnitina, qual a frequência, para poder ser mais assertivo possível. Olha outra aqui, efeitos da suplementação de carnitina associada ao treinamento físico na tolerância ao exercício de paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma condição bem complicada, né, onde o VO2 máximo está bem reduzido e qualquer esforço fica muito difícil para esse indivíduo fazer. Então a suplementação de carnitina também vem sendo sugerida que possa melhorar ali a condição do paciente, tá? Prevenção ali de novo, ó, da hipernamonemia, da neurotoxicidade do glutamato pela carnitina, mecanismos moleculares, mas tudo em situações patológicas, tá? Reforçando aqui, indivíduo inteiro na academia, tem problema nenhum, ela não vai melhorar a performance, ela não vai melhorar a VO2, ela não vai de repente diminuir a concentração de lactato no sangue, porque o metabolismo de carboidrato está reprimido e o lipídio está mais acelerado. Isso não vai acontecer. Bom, por curiosidade também, aquelas dietas hiperproteicas ou super hiperproteicas, realmente são denominadas assim na literatura, dietas com 3, 4 gramas de proteína quilograma peso, principalmente no indivíduo obeso, às vezes com disbiose no trato gastrointestinal, e essa proteína sendo de origem animal, não plant-based, mas animal, cheio de carnitina, olha lá o título, né? Essa é na Nature Medicine, olha lá o título. Então você pode ver que a carnitina contida na carne, por exemplo, em excesso, numa situação de disbiose, as bactérias podem converter essa carnitina nesse composto aqui, ó, que tem essa sigla TEMAL, que é o N-óxido de trimetilamina, N-óxido de trimetilamina, que é considerado pró-aterogênico. Então, uma dieta, hoje está até na moda, né, dieta carnívora, que é completamente o contrário ali da dieta vegana, que o consumo de muita carne, churrascaria, churrasco, caramba, é tanta carne, tanta proteína que com certeza não tem micronutriente, não tem composto bioativo, pouca fibra, por mais que você tente suplementar, não é a mesma coisa do que a sinergia dos alimentos. Enfim, muita carne ali pode inclusive dar esse problema já bem caracterizado na literatura, está tendo acesso a muita carnitina, né, que pode estar formando esse TEMAL. Você pode até me perguntar, Thiago, a suplementação de carnitina então nessas condições pode complicar ainda mais? Eu nunca li, mas eu acho que tem um raciocínio lógico. Se eu ficar suplementando carnitina, principalmente para quem está em disbiose, pode ser que essa carnitina do suplemento, embora eu nunca tenha lido, mas pode ser que essa carnitina do suplemento possa também ser convertida em TEMAL e ter uma probabilidade maior, né, de acometer ali o sujeito que já está obeso, hipertenso, de repente com síndrome metabólica, hipertensão. Caramba, TEMAL sendo produzido pró-aterogênico. Então, eu viria com olhos bem abertos e redobrados, né, com uma crítica muito grande aí em relação à suplementação da carnitina, nessas condições principalmente. Bom, mas eu estava falando ali da beta-oxidação, né, e vamos continuar nela. Olha aqui o nosso palmitato, isso aqui é o número de carbonos, tá, gente? Então, ele tinha aqui 16 carbonos, na primeira volta da beta-oxidação ele liberou acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, então teve como subproduto também outro ácido graxo com 14 carbonos na estrutura, que pode entrar na beta-oxidação de novo, já seria a segunda volta, e ao entrar na beta-oxidação, claro, vai liberar NAD, vai liberar FAD, vai liberar outra molécula de acetil-CoA. Correto, isso você já entendeu. Por volta da beta-oxidação, libera acetil-CoA, um NAD e um FAD, por volta. Então, o nosso palmitato, 16 carbonos, por volta ele vai reduzindo de 2 em 2 carbonos. Ó. Cai para 14, cai para 12, cai para 10, 8, 6, 4. E na última volta aqui, esse carbono de 4, esse ácido graxo de 4 carbonos vai ser degradado em 2 moléculas de acetil-CoA. Então, aqui na última volta, né, da molécula de ácido graxo com 4 carbonos, ao sofrer beta-oxidação, vai liberar 2 moléculas de acetil-CoA. Então, novamente, gente, para cada palmitato de 16 carbonos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de acetil-CoA. Né? 8 moléculas de acetil-CoA. Mais 7 moléculas de NAD e mais 7 moléculas de FADH2. Tá? Cada ciclo da beta-oxidação gera um acetil-CoA, um FAD e um NAD. Cada ciclo.
São 7 ciclos, são 7 voltas. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se são 7 voltas, são 7 moléculas de FAD, 7 moléculas de NAD, porém são 8 acetil-CoA, tá? Porque na última volta você cliva uma molécula de 4 carbonos em duas de 2. Palmitato tem 16 carbonos. Totalmente degradado em acetil-CoA, tem que liberar 8 acetil-CoA, né? Já que cada acetil-CoA são 2 moléculas, são 2 carbonos. Correto? Então vamos passando. É muita informação, né? Para o vídeo, dá uma volta. Vamos passando. Então aqui é a beta-oxidação, tá? Aqui tem um detalhe do detalhe aqui. Ó, uma reação, segunda reação, 3 reações, e essa aqui é a quarta enzima. Como eu falei, são 4 enzimas sequenciais formando um ciclo, porque na verdade o ácido graxo que é liberado aqui, com 2 carbonos a menos, ele vai voltar, né, nessa beta-oxidação aí para poder gerar mais energia. Correto? Então, logo na primeira reação, a gente forma o FADH2, que vai liberar os elétrons para a coenzima Q, já citado. Terceira reação, a gente forma a NADH, que vai liberar para o complexo 1, regenerando o NAD, permitindo assim que a beta-oxidação continue. E na última reação da beta-oxidação é que entra a coenzima A, porque a gente forma o que? Acetilcoenzima A, tá? Então, tem que ter sempre coenzima A livre chegando, entrando, para a beta-oxidação poder funcionar. Coenzima A livre chegando, tá? E muito embora essa coenzima livre chega, até o ciclo de Krebs pode produzir essa coenzima livre nessa situação. Você vai lembrar que acetil-CoA mais oxalacetato gera citrato, liberando coenzima A. É a primeira reação do ciclo de Krebs. Acetilcoenzima A mais oxalacetato gera citrato, pela enzima citrato sintase. E libera coenzima A, que pode inclusive entrar na beta-oxidação nessa última etapa aí, na enzima tiolase. Olha ali o nome dela, enzima tiolase, consome coenzima A, mas o ciclo de Krebs regenera para a gente. Beleza? Vamos continuar? Então, continuando aqui nossa jornada. Ah, tá. Agora eu mostro o triacilglicerol intramuscular. Não vou esquecer dele, não. Existe um triacilglicerol que não está lá no tecido adiposo. É o intramuscular, não está associado à patologia. Tá? Então, é um triacilglicerol intramuscular. Ele normalmente aumenta dentro do músculo em atletas de endurance, como uma adaptação crônica do treinamento. Tem alguma controvérsia em relação a ele, em qual momento metabólico ele é mais solicitado para gerar energia, até por questões metodológicas, é difícil acessar isso, tá? Mas o que tem mais na literatura, que vocês podem observar aqui até nesse gráfico, em função da intensidade do esforço, olha lá, triacilglicerol intramuscular, barra rachurada, ele entra mais naquela intensidade moderada. Na intensidade leve, a gordura que está sendo degradada, queimada, é lá do tecido adiposo. Naquela intensidade moderada, do total de ácido graxo que é consumido pelo músculo esquelético, metade vem do triacilglicerol intramuscular e a outra metade vem do plasma, vem do sangue, vem lá da lipólise. Já no exercício de intensidade mais elevada, que a gente já sabe que o total de ácido graxo começa a cair, né, você também pode ver que a proporção é mais ou menos a meio a meio. Tanto o intramuscular quanto o ácido graxo que vem lá de fora, lá do tecido adiposo, oriundo da lipólise. Como eu falei, esse é um tema um pouquinho controverso, tá? Até por questões metodológicas, realmente é muito difícil acessar esse triacilglicerol intramuscular, avaliar com clareza o quanto que ele está sendo degradado. Então tá ali, para quem quiser dar uma olhadinha nesse artigo original, tá em português, né? Até porque o pesquisador lá de São Paulo, Marcelo Saldanha, triacilglicerol intramuscular, um importante substrato energético para o exercício de endurance. E aqui uma outra referência, tá? Lipid Metabolism During Endurance Exercise. Então são duas referências de várias outras que vocês podem acessar. Vamos continuar então aqui com a nossa aula. Já está terminando, essa aula foi até mais rápida, porque toda a parte do metabolismo, gente, a partir aqui do acetil-CoA é igual em relação ao metabolismo de carboidrato. Então você que perdeu aula 3, metabolismo de carboidrato, quer saber exatamente como esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs e como que de fato isso gera ATP, como que isso gera ATP de forma aeróbia, via fosforilação oxidativa, você tem que dar uma olhadinha lá na aula 3, que lá está bem mais explicado, tá? Gerou acetil-CoA, o resto é tudo igual em relação ao metabolismo de carboidrato. Tranquilo? Então dá uma olhada lá na aula 3, fique à vontade. Bom, o que eu estou mostrando aqui agora? Em algumas situações, gente, você pode aqui ver, ó, ácido graxo de cadeia curta ou cadeia média,
Diferentemente do ácido graxo de cadeia longa, o ácido graxo de cadeia curta ou média, que pode até ser suplementado via oral, ele tem uma absorção mais rápida no organismo, de fato, às vezes até pela própria mucosa do estômago ele já é absorvido. Ele não precisa necessariamente, né, ir pelo quilomicron, se você for lembrar de como que tem toda a digestão e absorção de gordura no nosso organismo, gordura cadeia longa, ácido graxo cadeia longa, forma triacilglicerol e faz parte do quilomicron. Tá? Essa é a estrutura aqui do ácido graxo cadeia curta e média não necessariamente. Ele é solúvel no meio aquoso, ele não precisa nem da albumina. E tão pouco da carnitina, tá vendo aqui no modelo? Sendo descrito que ele é solúvel, também passa pela membrana, ele não precisa da carnitina. Ele entra direto. Então é uma fonte de energia que tem mais energia, mais caloria que a glicose, né? Porque é uma gordura, apesar de ser cadeia curta e média, ainda assim tem mais energia que a glicose. E de certa forma também é uma energia rápida, porque a absorção é rápida pela mucosa do estômago, pelo trato gastrointestinal também, ali no enterócito, beleza? Mas não precisa de formar quilomicron, não é dependente da carnitina e rapidamente ele pode sofrer beta-oxidação de forma aeróbia, tá? O ácido graxo de cadeia curta ele também não precisa ser ativado aqui em coenzima A. Se ele fosse ativado em coenzima A, ele deveria ter a carnitina no processo para ele ser captado ali pela matriz mitocondrial. Ele pode entrar direto e ele vai receber essa coenzima A aqui dentro na matriz mitocondrial através de outra enzima. Correto? Bom, e aqui vocês também podem ver no metabolismo de lipídio a produção de corpos cetônicos. Então, dependendo do momento metabólico, e não vai ser no músculo esquelético, tá? Apesar desse modelo aqui ser do músculo esquelético, agora eu fui para o fígado, em alguns casos para o rim, existe a produção de corpos cetônicos, principalmente em restrição de energia, ou jejum completo, ou em dietas que você tem restrição de carboidrato, ou até durante, né, exercícios longos e intensos, pode haver a produção de corpos cetônicos. Então você tem aqui um excesso de acetilcoenzima A, principalmente lá no seu fígado, oriundo do metabolismo do lipídio, por tudo que eu acabei de explicar, uma beta-oxidação acelerada, uma lipólise acelerada, muito acetil-CoA chegando, mas não tem tanto oxalacetato. Esse oxalacetato, nesse momento metabólico, de um jejum, uma restrição de energia ou até de carboidrato, ou um exercício longo intenso com pouco carboidrato, esse oxalacetato aqui, ele está sendo desviado para formar glicose no fígado, gliconeogênese, que é uma outra aula. Então tem pouco oxalacetato para se juntar a quantidade muito grande de acetil-CoA que está chegando. Então não tem como acetil-CoA juntar com oxalacetato para formar citrato e entrar no ciclo de Krebs. O acetil-CoA começa a acumular, e o acúmulo dele, em última análise, consegue se formar os corpos cetônicos. Forma inicialmente o acetoacetil-CoA, depois forma HMG-CoA, depois acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Esse é o principal corpo cetônico que está no sangue, o beta-hidroxibutirato. E o beta-hidroxibutirato no sangue chega a todos os tecidos que tem mitocôndria, né? E aí você pode gerar energia no ciclo de Krebs. A grosso modo, os corpos cetônicos no tecido extrahepático, ele volta a ser acetil-CoA. E aí no tecido extrahepático, onde o oxalacetato está em quantidades normais, porque o tecido extrahepático não faz gliconeogênese, então o oxalacetato está em concentrações normais, consegue entrar no ciclo de Krebs para gerar energia no tecido extrahepático. Então também é um mecanismo de você estar dando outra fonte, um outro combustível oriundo da gordura no momento de privação de energia, de privação de carboidrato, né? Então para você tentar manter ali a homeostase energética, né, da sua célula. Então produção de corpos cetônicos. Vamos passando aqui então, já chegando ao final da aula, né? Vou fazer algumas contas aqui, ó. Cada ciclo da beta-oxidação libera um NAD e um FAD. Como a gente viu, são 7 ciclos. Então são 7 NADs e 7 FADs produzidos por palmitato, aquele ácido graxo de cadeia longa, 16 carbonos. Síntese de ATP até aqui então, gente, temos 7 vezes 2,5, porque a gente já sabe que para cada NADH há a produção de 2,5 ATPs pela fosforilação oxidativa. Mais 7 vezes 1,5, seguindo o mesmo raciocínio, o FADH2 ele produz 1,5 ATP por FADH2, já que são 7, tem que multiplicar por 7. Então, quando eu faço essas contas, eu já tenho 28 ATPs só da beta-oxidação, 28 ATPs. Só que o palmitato também libera 8 acetilcoenzima A. 8 acetilcoenzima A são formados. Cada acetil-CoA vai gerar no ciclo de Krebs o que mesmo? Por volta do ciclo de Krebs, cada acetil-CoA, 1 ATP, 3 NADs e 1 FAD. Cada acetil-CoA.
Mas são 8 acetil-CoAs que estão chegando para cada palmitato totalmente degradado. Então tem que multiplicar isso tudo aqui por 8. Então são 8 ATPs, 8 vezes 3 são 24 NADHs, e 8 vezes 1 são 8 FADH2. Vamos fazer essa conta toda agora. 8 ATPs já está aqui. 24 vezes 2,5, cada NADH são 2,5, então 24 vezes 2,5, mais 8 vezes 1,5. Faz a conta, dá 8 mais 60 mais 12. 80 ATPs. Vamos então ver a degradação completa do palmitato 16,0 saturado. São 28 ATPs na beta-oxidação, mais 80 na fosforilação oxidativa, né? Vamos colocar assim. Só que eu tenho que colocar menos 2. Menos 2 da onde? Porque a primeira reação, quando o ácido graxo entra na célula, ele é ativado pela cicloenzimase sintetase, que tem um custo metabólico de 2 moléculas de ATP. Então isso é descontado na conta, tá, gente? E aí libera então 106 ATP no total. Então o palmitato totalmente oxidado, metabolizado pela via aeróbia, libera 106 moléculas de ATP. Se você for lembrar do metabolismo de carboidrato na glicose, na aula passada, são 32 moléculas de ATP. Tá? Então o ácido graxo consegue liberar, quando totalmente oxidado, uma única molécula comparada com uma única molécula de glicose, mais ou menos 3,3 vezes mais energia do que a glicose. E aí você pode ficar imaginando uma situação que já foi respondida em aulas anteriores. Mas caramba, se o carboidrato é utilizado durante o exercício intenso e só produz 32 moléculas de ATP, não seria mais interessante no exercício intenso queimar mais gordura em detrimento do carboidrato, porque eu produzo mais energia, mais ATP, e queimar mais carboidrato parado, sedentário, né, quando eu estou dormindo? Não é assim que funciona, porque tem um detalhe aí. Você não pode analisar a degradação de uma única molécula de glicose versus uma única molécula de ácido graxo. O tempo do que isso acontece é fundamental. Então a glicose, quando é degradada na glicólise fermentativa, né, ou até pela via aeróbia, ela é degradada de uma forma muito mais rápida do que a degradação da gordura. Então o tempo necessário para degradar uma molécula de glicose é muito mais rápido. Então no mesmo tempo, durante o exercício intenso, por exemplo, você degrada muito mais glicose do que degradaria a gordura. E quando você vai fazer a conta, então a potência para gerar energia, potência para gerar ATP, quantidade total de ATP produzida em função do tempo é muito maior pelo carboidrato. Isso a gente já viu na aula passada, vou recordar aqui para você. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, degradação do ácido graxo pela fosforilação oxidativa. Produz, né, a velocidade máxima de produção, ó, 6,7 milimol de ATP por segundo. Quando você faz esse mesmo raciocínio, degradação do carboidrato na forma do glicogênio muscular, pela fosforilação oxidativa, liberando CO2 e água e energia, né, libera 16,7 milimol de ATP por segundo. Isso dá mais 2,5 vezes maior produção. Se for glicólise fermentativa, a produção é 6 vezes maior comparado à queima da gordura, 6 vezes mais. E a fosfocreatina tem uma potência para a produção de energia 11 vezes mais do que a tal da queima da gordura, pela fosforilação oxidativa. Então a potência faz toda a diferença. Não tem como olhar só a produção de energia por uma molécula de glicose versus uma molécula de ácido graxo. Isso não existe. A potência é fundamental. Então, a produção pelo tempo, e o do carboidrato produz muito mais energia em função do tempo do que a gordura. Correto? Então é por aí. Espero que tenham entendido. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade, vocês que estão assistindo aqui agora, que achou interessante, compartilhe. Qualquer dúvida, é só colocar aqui no nosso canal, que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Então, mais uma vez, né, muito obrigado por você estar aqui com a gente. A nossa próxima aula aqui da playlist vai ser sobre gliconeogênese, formação de glicose nova a partir de proteína, a partir do glicerol e a partir do lactato. A gente tem que entender qual tecido faz isso, qual momento metabólico, como que é o ajuste fino para a gliconeogênese. Sempre tentando trazer exemplos, né, da bioquímica básica até a prática, é o que faz a diferença aqui no da Bioquímica Mesa. Tudo bem? Então esse é o nosso canal novamente, no Instagram da Bioquímica Mesa, nosso canal do YouTube da Bioquímica Mesa. Passa lá, curta, que tem bastante conteúdo de qualidade que vai realmente fazer diferença aí na sua formação. Você que é o graduando e você também é recém-formado, né, vai ter uma ajuda ali muito interessante, importante para transformar o seu conhecimento, transformar a sua vida enquanto profissional. Bom, então até a próxima, estou me despedindo. Espero que tenha gostado da aula aí, a queima da gordura, né, o metabolismo do lipídio. Fui, até a próxima.